Olá, pessoal! O assunto dessa aula será o diagnóstico de regressão. Nessa aula, veremos como analisar a presença e como corrigir a heteroscedasticidade com a ajuda do pacote estatístico R. Continuaremos usando o R para fazer os diagnósticos de regressão, mas você pode usar o software de sua preferência. Nessa aula, precisaremos do arquivo de comandos Análise de heteroscedasticidade no R e do arquivo de dados Aborto. Ao abrir a interface de usuário RStudio, temos essa configuração. O primeiro passo para fazermos a nossa análise será encontrar o arquivo que contém os comandos. Então, nós temos aqui os comandos que serão necessários para a gente fazer a análise da presença de heteroscedasticidade na regressão sobre a taxa de aborto nos Estados americanos. Esses primeiros comandos, eles abrem automaticamente a base de dados. No caso que está configurado o endereço onde está essa base de dados no meu computador. Então, ao estimar essas linhas de comandos com o aplicativo Run, ele vai abrir aqui a base de dados. Temos aqui o nome dos estados americanos, a taxa de aborto, incidência de religiosidade, o custo, o preço do aborto e as demais variáveis que estão aqui descritas. A taxa de aborto, por exemplo, é o número de abortos por 1000 mulheres entre 15 e 44 anos. Ao retornar aqui para o nosso arquivo de comandos, a primeira coisa que nós sempre fazemos é fazer o ajuste do modelo de regressão, nesse caso para explicar a taxa de aborto nos Estados americanos. Então, a taxa de aborto vai ser determinada pela religião, preço, lei, fundos, escolaridade, renda e a incidência de protestos. Então, essas linhas de comando executam. Então, a gente tem aqui a saída do software R. Nós já vimos esses resultados nas aulas anteriores. Apenas renda e protesto são significativos a 5%. As demais variáveis são não significativas a 5%. O teste F de 8,19 é significativo. Mas como vimos, por se tratar de uma base de dados de corte transversal, nós já suspeitamos que existe a presença da heteroscedasticidade. O que acontece? Esse cálculo continua válido na presença de heteroscedasticidade, então o impacto das variáveis sobre a taxa de aborto nesse caso continuam sendo essas. Contudo, a gente não sabe se ela é significativa, se ela é importante ou não, porque a gente não pode confiar no cálculo do erro padrão e, consequentemente, da estatística T, do valor P e da estatística F, na presença de heteroscedasticidade. Então, nesse caso, nós vamos investigar se essa regressão apresenta esse problema. Então, nós temos métodos formais e informais. Nós começamos aqui pelos informais. O primeiro deles é um histograma de resíduos quadráticos. Então, as linhas 21 e 22 executam esse comando, esse gráfico. Ele vai aparecer aqui na aba Plots. Como nós observamos aqui, existem níveis de variâncias diferentes. Então, a hipótese de homocedasticidade é de que a variância seja constante e não diferente. Nesse caso, ela parece ser diferente. Então, já é um primeiro indício da presença do problema de heteroscedasticidade. Dando sequência, o próximo método informal é a análise do gráfico de resíduos quadráticos contra o y previsto. Então, aqui as linhas 26 a 29 executam esse comando. Eu executo aqui no aplicativo Run e, novamente, vai aparecer aqui na aba Plots o gráfico de resíduos quadráticos contra o y previsto. O resíduo quadrático ele representa a variância do resíduo, a variância do termo de erro. E a taxa de aborto prevista está representando aqui todas as variáveis. Então, se houver algum tipo de relação, seja positiva, negativa ou não linear, isso seria um indicativo que tem diferentes níveis de variância para diferentes níveis das variáveis explicativas, é o que acontece aqui. Aqui a gente parece haver diferentes níveis de variância para diferentes níveis das variáveis explicativas, então é um novo indício da presença do problema.
apesar da gente poder identificar indícios ou ter dicas da presença do problema por meio dos métodos informais, nós podemos recorrer aos métodos formais, que são os testes de hipótese. Os mais comuns para esse caso do problema da heteroscedacidade são os testes de Brilch-Pagan e o teste de White. A gente testa sempre a hipótese de que o modelo tem variância constante contra a hipótese de que o modelo não tem variância constante. Então a linha 33 ela vai chamar o pacote onde está o comando, que é o BP-teste, o teste BP, e aí a gente vai testar ele na regressão da taxa de aborto que nós estimamos anteriormente. Então eu vou executar aqui o comando. Ele vai mostrar para a gente aqui só o teste, a estatística de teste aqui calculada, 16, graus de liberdade 7, e aqui a estatística, o p-valor, o valor da probabilidade, que nesse caso foi 2,5%. Sempre que é menor que 5%, nós rejeitamos a hipótese nula. Então, neste caso, a gente rejeita o fato do modelo ser homocedástico, portanto, ele é heterocedástico com base no teste BP. Outro teste formal que nós podemos realizar, e é um teste mais utilizado, é um teste mais geral, é o teste de heterocedaticidade de White. Aqui a gente usou a regressão da taxa de aborto como a regressão de teste. E o teste de White ele permite uma série de variações no formato da regressão de teste. No teste de Brilch-Pagan, a gente simplesmente troca a taxa de aborto pelo resíduo e faz o teste. No caso do teste de White, ele permite vários outros formatos, mas sempre com resíduo quadrático aqui como variável dependente. Então, nesse caso aqui, uma forma mais geral é simplesmente estimar o resíduo quadrático ou a variância do erro em função do y previsto e da sua forma quadrática. Se vocês notarem aqui, é o mesmo teste BP, só que com uma função de teste diferente. Então, vou marcar aqui essas linhas e executo o teste. Então, novamente aqui nós temos um p-valor, um valor de probabilidade de 0,06% aqui. Na verdade 0,6%, ou seja, menor que 5%, então nesse caso nós rejeitamos a hipótese nula. O modelo, portanto, da regressão da taxa de aborto, ele não é homocedástico, ele é heterocedástico. Então, com todas essas evidências, nós chegamos à conclusão de que o modelo sofre do problema de heterocedaticidade. Então, aquela validação que aparece no modelo, essa validação aqui, esses erros padrões, eles não estão calculados corretamente. Então, a gente não tem confiança que realmente seja essa a significância estatística geral e individual do modelo. Então, a gente pode recorrer, nesse caso, a algumas medidas corretivas. Uma delas é usar o estimador de mínimos quadrados ponderados, mas ela exige o conhecimento do padrão de heterocedaticidade. Então, existem alternativas mais fáceis de fazer, digamos assim, como a estimação dos modelos log-lin ou log-log. A utilização do logaritmo ela comprime muito a variância, então isso pode fazer com que o modelo seja homocedástico. Então, as linhas 60 e 62 aqui vão realizar o teste BP para essas diferentes regressões. A regressão linear, do modelo linear, que nós da forma funcional linear, que nós já fizemos, e da log-lin e da log-log. Então, ao executar, a gente observa aqui o mesmo resultado para o modelo linear, 2,5%. Então, rejeitamos a homocedasticidade. Contudo, no modelo log-lin e no modelo log-log, nós temos valores para a probabilidade acima de 5%. Então, aqui nós não rejeitamos a homocedasticidade desses dois modelos aqui. Ou seja, a gente pode utilizar um desses dois modelos ao invés de usar o modelo linear e já não teremos mais o problema da heterocedaticidade. Uma coisa muito comum de se fazer quando a gente trabalha com dados de corte transversal é simplesmente ignorar a heterocedaticidade, não
fazer o teste e não verificar se ela está presente e simplesmente já calcular os erros padrões robustos, os erros padrão robustos. Nesse caso, se não tiver a heterocidacidade, ela vai retornar os mesmos erros padrão do MQO. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é isso. Aqui no caso do R, não existe uma regressão com erro padrão robusto que a gente possa utilizar como o modelo linear. Então a gente precisa criar uma função aqui para que ele mostre dessa mesma forma aqui, só que com erro robusto. Erro padrão robusto. A gente vai estimar aqui da linha 65 até a linha 88 para criar a função. E aí a linha 92 já vai mostrar para a gente a regressão da taxa de aborto, só que com os erros padrão robustos. Como a gente pode observar aqui, se nós compararmos esses erros padrão, alguns serão maiores, outros menores que os originais. Não existe um padrão para dizer que sempre vai ser menor ou sempre vai ser maior. Mas agora nós podemos confiar nos erros padrão, então nós podemos fazer a validação do modelo. A estatística F ela é significativa. Essa notação científica indica que tem 6 zeros antes da vírgula aqui, então valor muito próximo de zero. É menor que 5%. Então, o modelo em geral é significativo, contudo, o fato da gente ter calculado de forma correta os erros padrão não mudou a análise de significância que a gente fez no modelo com heterocidacidade. Apenas as variáveis renda e protesto continuam significativas ou são significativas para explicar a taxa de aborto nos estados americanos. O fato da renda ter um valor positivo indica que quanto maior é a renda per capita do estado, maior é a taxa de aborto no estado. O fato do protesto ter um sinal negativo significa que quanto maior a incidência de protesto, menor é a taxa de aborto naquele determinado estado. Assim, portanto, podemos utilizar o R para fazer a análise da presença do problema de heterocidasticidade. Como próxima atividade, temos a atividade prática laboratório 8. E até a próxima aula.